Fala pessoal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atualizações da guerra que está rolando entre Rússia e Ucrânia. Isso mesmo, né? Uma guerra que ainda está longe, infelizmente, de terminar. Por mais que ela parou de ser noticiada aí nos jornais, ela está acontecendo e infelizmente matando muita gente, está acontecendo, está fluindo a todo vapor. E hoje eu queria te contar, conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito de algumas atualizações, de algumas questões que tá rolando por esses dias lá. Antes de mais nada, deixa a sua curtida aqui no canal, compartilha esse vídeo aí com quem gosta de história. E lembrando que aqui no nosso canal a gente tem um combinado, né? Toda semana a gente faz um vídeo conversando sobre fatos e curiosidades do passado. E o segundo vídeo da semana a gente traz fatos mais atuais, né? Porque a história não é só olhar para o passado, né? Muitas vezes a gente aprende com o passado para se posicionar melhor, para entender melhor os nossos dias, os dias de hoje, tá ok? Então, falando, pessoal, sobre a guerra aí entre Rússia e Ucrânia, recentemente, o que aconteceu lá, né? A Rússia, ela tem no seu exército uma espécie de tropa de elite, né, chamada de Grupo Wagner. O que seria esse Grupo Wagner, né? A história desse grupo é até muito parecida com uma história aí da ficção, né, dos quadrinhos lá do universo da DC, que fala sobre o Esquadrão Suicida. O que seria, né, para você entender a relação de uma coisa com a outra, né? A história do Esquadrão Suicida dentro do universo aí da DC conta que são vilões ali, né, que estão condenados por crimes bárbaros, né, crimes na quais eles terão que cumprir uma pena ali de 100, 120 anos, enfim. E aí é onde o governo ali chega para eles, né, e propõe uma missão impossível, né, quase que impossível, 99% impossível. Mas caso eles consigam realizar essa missão, em troca eles ganham a liberdade. Nesse caso aí, né, fazendo esse paralelo aí curioso entre as duas questões, na Rússia tem essa mesma questão lá, né? O governo russo chegou em alguns prisioneiros de lá que cometeram crimes ali bárbaros e propuseram isso, né? A entrada deles no exército como linha de frente para, inclusive, atuar na guerra aí contra a Ucrânia. E o líder desse grupo era um homem chamado Yevgeny Prigozhin. E aí você percebeu que eu falei era. Por quê? Há alguns meses atrás ele entrou em conflito com o presidente russo, Vladimir Putin, solicitando do Putin uma ajuda maior, né? O que seria essa ajuda? Um apoio maior do governo russo em relação a armamento para esse grupo Wagner. Até porque é um grupo que estava ganhando muito destaque ali na linha de frente na luta contra a Ucrânia. A última vitória mais expressiva da Rússia na guerra foi através do grupo Wagner. E aí é onde o Putin se negou, né, a ajudar com mais armamentos, enfim, já tinha mandado um contingente ali de tanques de guerra, ele falou, ó, para por aí. E é onde deu um atrito muito grande entre o Putin e esse líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin. O atrito foi tão grande que o Prigozhin, aqui da história, ele retirou as tropas do campo de batalha, por livre e espontânea vontade. Ele já tinha feito essas espécies de ameaças e todo mundo se espantou, né? Até porque ele quebrou ali a autoridade máxima da Rússia, que é a autoridade do Putin, que já está no poder ali há mais de 20 anos, né? E todos temem ali na Rússia a autoridade dele por ele ser um mão de ferro. Eles chegaram a fazer algumas reuniões, mas não foi acordado nada. Inicialmente parecia que tinha sido feito um acordo e nada. Então o episódio ficou marcado muito por essa insubmissão ali do Prigozhin com Putin, e isso ganhou repercussão mundial, né? Essa quebra de autoridade, né? E foi algo de se admirar, porque inicialmente a posição do Putin foi uma posição mais de aceitar isso, né? E quando se conhece o perfil dele, isso ficou até meio estranho. Mas aí, pessoal, né? Tudo passou depois de alguns dias a fazer sentido, né? O que o Putin estava planejando, né? Passado alguns dias, estava em uma viagem, né? O líder do grupo Wagner aqui e mais 3 co-líderes, vamos dizer assim, 3 generais
do Grupo Wagner um avião, e aí acidentalmente esse avião ele é abatido. Ele, na verdade, o que foi divulgado é que houve um acidente, houve uma pane no avião, o avião caiu com os 4 líderes do Grupo Wagner, coincidentemente, né? Então, isso a gente sabe, pessoal, que é a chamada queima de arquivo, né? A gente sabe que na verdade não caiu coisa nenhuma, né? A gente sabe que tem muita coisa aí por trás, principalmente conhecendo ali o perfil do Vladimir Putin, que já há alguns anos atrás houve casos aí de um envenenamento de um concorrente muito forte político dele, né? Um concorrente político à presidência, acabou sendo morto envenenado ali na Rússia. Então a gente vê que a coisa lá tá bem tensa. Uma segunda questão aí que tem acontecido lá é o seguinte: recentemente os Estados Unidos declarou o envio de caças F-16 para ajudar a Ucrânia na guerra, e a ministra alemã Annalena Baerbock, né, Annalena Baerbock, ela comemorou essa notícia, né, até porque a Alemanha aí é uma das colaboradoras da OTAN. E ela disse que seria, né, ali é um grande dia para a Europa, hoje é um grande dia para a Europa, né? Ela disse isso quando os Estados Unidos ali declarou o envio desses caças, porque são armas que podem ser decisivas na guerra, que não só podem fazer a Ucrânia ganhar, mas também fazer com que ela recupere territórios que já foram tomados pela Rússia, né? Como, por exemplo, a Crimeia, territórios que foram tomados ali no passado, certo? E aí, quando ela dá essa declaração, em resposta, o ministro da Segurança russo, Dmitry Medvedev, ele vai rebater essa declaração dela. O que ele vai falar? Ele vai falar assim: é um grande dia para a Europa, mas pode ser que também seja o último grande dia da Europa, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer uma coisa que a Rússia já está falando já há um tempo, que é o quê? Que é ameaças de ataque, né, do uso de bombas nucleares. Então, isso nos mostra, né, toda essa tensão, tanto essa tensão interna na Rússia, quanto essa questão das ameaças, mostra a gravidade, mostra o nível que esse conflito tem chegando. E aí, nessa última semana, a gente também ficou marcado aí pela notícia do encontro, né, de Kim Jong-un, que é o presidente ali da Coreia do Norte, com o Vladimir Putin. Eles têm um encontro ali, o Kim Jong-un vai até o Putin com um trem blindado, e a negociação se trata do quê, né? A Coreia vai fornecer ali um apoio no aspecto de desenvolvimento de armas, né? Porque a Coreia está nesse processo aí de abastecimento nuclear já tem um tempo, tentando manter isso em segredo, mas a gente sabe o que está acontecendo, e em troca a Rússia promete aí um apoio em relação a pesquisas e a desenvolvimento em relação à parte espacial, que é um desejo também já antigo ali do ditador. Ele tem um apreço por isso, por essa questão de exploração espacial, que é onde a Rússia também, né, por causa da Guerra Fria, tem uma bagagem, tem um potencial muito grande dentro dessa área. Bom, por hoje, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. A gente vai continuar trazendo mais vídeos aí sobre esse assunto. Não deixa de acompanhar o canal. E lembrando também que eu trabalho com aulas particulares. Caso você tenha interesse, a gente trabalha com aulas sobre várias matérias dentro da área de humanas. Está aqui na descrição o meu contato para maiores informações. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.